Segundo a Organização Mundial da Saúde, todos os dias ocorre 1 milhão de novas infecções sexualmente transmissíveis no mundo. Os dados da OMS mostram que o uso de preservativos vem caindo entre os jovens. E os casos de sífilis cresceram cerca de 30% em 2018 aqui no Brasil. Levando em conta esse aumento, o Ministério da Saúde lançou na última semana uma campanha para prevenção contra as infecções sexualmente transmissíveis. E para conversar com a gente sobre esse assunto, o Jornal da Câmara recebe hoje o Dr. André Luiz Malavasi, que é diretor do Hospital Pérola Byton e da SOGESP, Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo. Tudo bem, doutor? Prazer. Tudo bom, Felipe? Muito boa tarde. Boa tarde. Doutor, essa campanha ela tem recebido algumas críticas porque ela está apostando na repulsa a imagens chocantes aí para alertar a população, principalmente os jovens, sobre essa questão das infecções sexualmente transmissíveis. Na opinião do senhor, esse tipo de campanha é válida ou acaba tendo um efeito contrário? Felipe, nós entendemos que é válido para evitarmos a infecção nos jovens, nos adolescentes. Todos os recursos são importantes. E seguindo a lógica do tabagismo, da campanha contra o tabagismo, onde a imagem ela cria uma repulsa no cidadão, entendemos que esta é uma estratégia muito interessante. O foco da ação é conscientizar os jovens, principalmente, né, de idades aí entre 15 a 29 anos. Que riscos a falta, né, de preservação no início da vida sexual pode trazer para esses jovens, doutor? Muito importante a sua colocação, Felipe, porque o jovem ele desconhece a sua anatomia, ele desconhece a fisiologia, o comportamento do seu corpo e ele tem muita curiosidade em relação ao sexo. E nós temos hoje uma carência muito grande entre os educadores, principalmente da área pública, de espaço para que esses temas sejam discutidos. Então, o jovem, na sua falta de conhecimento, muitas vezes ele está vulnerável a esta situação e acaba muitas vezes contraindo uma infecção que traz sequelas para o resto da sua vida, quando não pode custar a sua própria vida, como no caso do HIV. E a gente também falou aqui da questão da sífilis no começo da entrevista. Quais são as doenças sexualmente transmissíveis mais comuns aí entre os adolescentes? Perfeito. Então, a sífilis ela é importante porque nós temos tendo uma epidemia, uma recrudescência, uma retomada dos casos de sífilis. São vários os motivos, podemos discutir depois. Nós temos, além da sífilis, uma bactéria chamada clamídia, que causa infertilidade nas mulheres. Ela leva a uma inflamação das tubas uterinas e esta mulher, no futuro, quando tenta engravidar, não consegue. Nós temos a hepatite B, que existe vacina, a hepatite C e o próprio HIV, o vírus da imunodeficiência humana adquirida, que, infelizmente, entre os jovens também tem crescido. E eu acho que é importante, então, a gente falar quais os motivos aí para ter crescido essas infecções, né? Num tempo que a gente tem bastante informação, o que acontece, doutor? São vários motivos. No caso da sífilis, que é um assunto importante, um dos motivos é porque faltou durante muito tempo a medicação, a penicilina benzatina, que é uma medicação hoje muito barata, e muitas empresas se desinteressaram pela produção e pela comercialização. Nós temos uma falta importante de profissionais de saúde em várias unidades básicas de saúde, porque, Felipe, a saúde ela começa com a prevenção. E hoje nós temos em várias regiões, inclusive na nossa cidade, unidades de saúde onde não há médicos. E a própria falta de apoio da escola pública, onde nós deveríamos ter pautas, aulas sobre sexualidade, sobre infecções sexualmente transmissíveis. Então, na verdade, é uma situação multifatorial. Isso para a sífilis. Para o HIV, por exemplo, é a banalização da doença. Então, hoje, o jovem ele acha que ele contrai HIV, ele vai ter uma vida normal e não é bem assim. Claro que os tratamentos avançaram muito, mas a pessoa tem que tomar vários medicamentos por dia, pode ter infecções oportunistas, então é muito importante nós insistirmos na prevenção. Só voltando à questão da sífilis, né? No Brasil, no ano passado, foram notificados mais de 158 mil casos de sífilis, um aumento aí de mais de 28% em relação a 2017. E falta também conhecimento dos jovens, doutor, em relação a essas doenças. Isso não só para infecção sexualmente transmissível, Felipe, mas também para gravidez na adolescência. São duas coisas que andam juntas. Porque quando o jovem ele deixa de usar o preservativo ou um método contraceptivo eficaz, acaba surgindo uma gravidez inesperada, não desejada, com todas as repercussões que você conhece. Então, imagine você, uma menina de 14 anos, que engravida, e isso cria nesse núcleo familiar um grande problema. Na infecção sexualmente transmissível, o problema ele é de outra
ordem, mas com muitos impactos. Então, quando ela não tem sequelas psicológicas e físicas, ela acaba tendo sequelas, pelo menos, psicológicas pela DST. E outra doença que nós também temos que citar é o vírus, papiloma vírus humano, o HPV. Sim. O HPV, Felipe, você sabe, ele está presente em 60% a 70% dos jovens que têm atividade sexual desprotegida. E hoje nós temos a prevenção, que é a vacina. A vacina está disponível nos postos de saúde. Então nós temos as meninas, elas podem se vacinar dos 9 aos 14 anos, os meninos dos 11 aos 14 anos. A vacina, ela é absolutamente inócua do ponto de vista de efeitos colaterais, ela não traz nenhum risco à saúde da pessoa e ela evita a contração do vírus e, pior, que esse vírus vire câncer, porque não sei se todos os nossos telespectadores sabem, mas a causa do câncer de colo do útero é o HPV, que é um vírus contraído sexualmente. Então, é muito importante os pais levarem os adolescentes, as crianças, no posto de saúde e os próprios adolescentes procurarem o posto de saúde para se vacinarem, porque países como a Inglaterra e a Austrália, que têm a vacinação no calendário como o nosso país, conseguiram reduzir em 90% as causas, então, de câncer do colo do útero, que é um câncer que ele é muito, muito catastrófico para a saúde da mulher. E a gente tem vacina para outros tipos de infecções sexualmente transmissíveis? Temos para hepatite B. Então, vacina para infecção sexualmente transmissível é para o HPV e para a hepatite B. Outras infecções ainda não temos vacina. A gente falou da importância de se falar sobre essa questão nas escolas, juntamente é importante também dentro de casa, não pode mais ser um assunto tabu, né, doutora? Certamente, Felipe, você colocou muito bem, é um assunto que se a família tenta evitar o assunto, ele acaba surgindo de uma forma muito mais trágica, que é quando depois vem a consequência. Então, o importante é conversar, ter um jogo muito franco, uma conversa franca com o seu adolescente, com o seu filho, com sua filha, e ouvir o que ele tem para dizer, porque os adolescentes muitas vezes têm dúvidas que para nós parecem óbvias, mas que na cabeça deles são dúvidas muito importantes, né? Então, quanto mais se fala, mais se previne. No caso do HPV, meninos e meninas jovens, né, 13 anos, se eu não me engano, né, no caso das meninas. Sim, a incidência é altíssima, né, de HPV, a vacinação ela está disponível para todos. Tivemos 2 casos no litoral de São Paulo, onde houve dor no local de aplicação e isso criou uma comoção que muitos pais deixaram de levar os filhos na vacinação. Além de ser um grande desperdício de recurso público, na verdade, essas meninas no futuro podem ser acometidas pelo câncer do colo do útero, Felipe, que é um câncer catastrófico, é um câncer de difícil tratamento. Esse problema com a questão das vacinas, sem dúvida. Essas fake news que tem que ser combatidas. E importante que a maior ação da medicina dos últimos 200 anos é a vacina. A vacina é a ação mais importante que a medicina tem. Então, nunca deixem de vacinar os seus filhos, os seus entes queridos. E a infecção, só para completar, que a infecção sexualmente transmissível, o foco aqui é nos adolescentes, mas ela pega todas as idades e pega também os idosos. É muito comum na terceira idade, o idoso que ele tinha um casamento estável, de repente ele ficou viúvo, ela ficou viúva, começa a ter um novo relacionamento e aparece nos nossos consultórios com gonorreia, com clamídia, com sífilis e assim por diante. Tá certo. Queria então agradecer Muito demais a participação do Dr. André Luiz Malavasi, que é diretor do Hospital Pérola Byton e também da SOGESP, que é a Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo, conversando com a gente sobre as infecções sexualmente transmissíveis. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Felipe.